Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Aqui ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio, Fernando Sérgio, alô Brasil, Fernando Sérgio. alô amigos queridos, bom dia, mas bom dia mesmo. Com que prazer estamos aqui mais uma vez apresentando o nosso programa. Abraço para o querido grande amigo, escritor português, o Jorge Trigo, nos vendo, quero crer, em Lisboa, né? Um abraço grande, Jorge. Abração, muito obrigado aí pela audiência. Ele que tem vários livros publicados, é uma figura que foi presidente da Câmara de Sintra, né? E que nesse momento está nos vendo lá em Portugal, terra que eu amo, né? Portugal, que tem lá o meu filho já no Porto, sabia, Jorge? Trabalhando na Ferfet, que é uma das maiores multinacionais no tocante a roupas de luxo, né? Então, aproveitando, mandando um abraço para Portugal, um abraço aí para a Ferfet, que fica ali no Porto, né? Exatamente no Porto, a terra do meu querido sogro, o Francisco Alves da Silva. Na verdade, a terra dele é Vila Nova de Gaia, mas de um lado e de outro, de um lado da Vila Nova de Gaia, no outro lado está o Porto. Então, eu fico muito feliz sempre que eu tenho um contato de grande afetividade com o Porto, com Portugal, por causa do meu sogro, que eu amava e consequentemente amo onde quer que ele esteja, já que está com o Papai do Céu. E também eu tenho um contato de muita afetividade com a Itália, terra do meu nono, dos meus avós. Não é? Então a todos vocês um abraço. Olha que coisa boa, acaba de chegar aqui. Essa cena eu tenho que mostrar para vocês. Ele guardou uma surpresa, mas chegou aqui o Gelcio Cunha, um dos maiores repórteres do rádio brasileiro, ao lado do professor Isaías Nascimento, que você sabe que é um grande professor de história, é um homem que tem nada mais, nada menos do que 3 ou 4 pós-graduações, né? Não é isso mesmo? Hein? Meu Deus do céu. Olha o doutor Baltazar Salgado, um dos grandes advogados brasileiros, né? E o nosso querido desembargador, ele que é o José Augusto Araújo Neto. Bom dia a todos, né? Daqui a pouco, fiquem à vontade, daqui a pouco nós vamos fazer o debate aí com vocês, né? Minha gente querida, eu não sei que entrou aqui o Popcorn, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Faz um favorzinho para mim, Isaías, pede para a Samira dar uma conferida nisso aí, que não era para estar aí. De repente aconteceu aqui na tela a entrada do Popcorn, que é de filmes. É alguém que viu um filme ontem e deixou. E eu quero deixar sempre aqui claro para você. Alô, Manuel Pereira, um abraço grande, Manuel. Alô, Marco Silva nos Estados Unidos, cadê você, homem? Abraço grande. Eu queria lembrar o seguinte, você sabe que eu sou autor de 3 livros, não é? Esse foi o primeiro livro, eu vou mostrar na outra tela que fica melhor para você, os 50 anos de comunicação, que você ainda encontra na livraria Saraiva, através do site saraiva.com.br. Aproveita que está em oferta, contando a história dos 50 anos por mim vividos desde o início das atividades na área de comunicação. Então esse é o livro 50 anos de comunicação. Posteriormente, 2 anos depois, eu lancei Vida e Sucesso. Vida e Sucesso é de minha autoria, mas é um compilado, por assim dizer, das opiniões dadas a queridos ouvintes que eventualmente escreviam para a gente pedindo uma opinião sobre as suas vidas. E reiterada essa opinião por frases dos grandes
escritores da humanidade, de um modo geral, antecedendo a cada opinião. Este livro, que é um romance psicografado chamado Só o Amor Constrói, você encontra nas lojas americanas. O importante dizer, este livro, então, ele é o mais recente, né? Só o Amor Constrói. Você não é na loja, pode ser que uma ou outra você encontre naquele estande de livros, da Americana, mas o mais certo é você ir na americanas.com.br ou americanas.com, de qualquer maneira, ou só botar Americanas, que na verdade acontece, né? E aí você pode adquirir o seu livro. Este livro está por R$ 21,90. E olha, na oferta você pode dividir em duas no cartão de crédito. E é uma história muito interessante que vale a pena ser lida, ok? Então, já está dito isso. Queria também dizer para você que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Espadas Katana, que importa espadas do Oriente com o objetivo de decoração, não é? Mas são autênticas espadas samurai. E se você está fora do país, por exemplo, alô Ana Zerotina dos Reis, abraço grande para você, querida. Um abraço para o Fábio Bitton também. Se você está fora do país, a exemplo do Jorge Trigo e de outros tantos, da nossa querida amiga Tony Elizabeth lá em Miami, Deerfield Beach. Se você está fora, você pode adquirir as espadas pelo nosso site internacional, que é shotokan.com, Shotokan com S e .com e 2 N's no final, Shotokan, tem K no meio, shotokan.com, ok? Então, isso esclarecido, isto posto, minha gente, vamos cumprimentar, daqui a pouco vamos para aquele momento de oração que caracteriza o nosso programa. Vamos cumprimentar os nossos amigos aqui, começando com o desembargador José Araújo Neto, José Augusto Araújo Neto. Bom dia, Zé Augusto, em novo layout. Agora sem o bigode, depois de quantos anos? 51, sem tirar ininterruptamente. E aí, o que resolveu? É mudança de época? Olha, quando eu comecei a usar bigode, primeiro bom dia, Fernando Bom Sérgio, dia, querido, bom dia, bom aqui, dia, né, bom dia. De sala de visitas, Baltazar Salgado, Isaías Nascimento e Gelson Cunha. Isso. E bom dia aos nossos telespectadores também, que nos acompanham nessas manhãs aqui de quinta-feira, né? Uhum. Eu comecei a usar, na época que era estudante de Direito, fui estudante de Direito dos 18, 19 anos até os 23, me formei com 23 anos. E eu usei barba no final do curso, né? Fui fazer a fotografia de formatura, tirei uma fotografia de formatura para o álbum, pertencia até à comissão de formatura, e quando eu me vi fotografado com aquela barba horrorosa, eu resolvi tirar e fui lá, tirei uma outra sem barba e sem bigode. Tenho duas fotografias de formatura, né? Uma com barba e outra sem barba, sem bigode. Depois me formei e aos 23 anos passei a usar bigode. Na época era até uma moda, usava, né? Comum se usar bigode, passei a usar. E fui defensor público, promotor de justiça, procurador de justiça, desembargador. Aquilo ficou uma marca até profissional, assim, eu já reconhecia, não ia ficar tirando o bigode a toda hora ou voltando a usar. Então aquilo foi ficando. E foram 51 anos assim, dos 23 aos 74. E então aquilo fui amadurecendo essa ideia, botei em votação dentro da minha casa, tem 4 netinhos, né? 2 de 10 anos e uma de 5, outra de 4. São os melhores julgadores. Por unanimidade, eles decidiram que eu não deveria tirar. Né? Ah, é? Olha só. E daí fizemos lá no dia um encontro da retirada do bigode, né? E eu achava que era difícil, eu, na última hora não ia tirar. Mas fui tirando, cheguei na hora, quando eu meti a gilete, assim, falei, agora é inevitável, né? Agora não tem volta. Eu tirei, eles estranham até hoje. Ficou mais novo, hein? Ficou bem mais novo. Novo. Eu via que o amigo tinha tirado o bigode, porque eu vi uma foto sua com a Marion Duarte, não é? Um evento que vocês tiveram, não me lembro onde foi. Foi agora recente.
não foi? É. Até no livro dela também, eu livro, apareço lá também em algumas Mas aí fotografias com com bigode. Pelo menos vai ficar marcado ali no Muito livro bem. da Marionda, querida Marionda. É verdade. Meu amigo Gelson Cunha, que eu perguntei para ele, ele gosta de fazer suspense. Perguntei assim, quando é que você volta e tal. Ele não me respondeu, mas respondeu da melhor maneira possível. Ele está aqui de volta mais uma vez. E você está brilhando lá na 94 FM, 94.1, não é isso? Antiga Roquete Pinto. Estou participando dos debates lá do programa Conexão RJ, com o William Um Travasso. abraço para o William, um que é grande cara, ele gosta profissional. muito de vocês, admira muito seu fã. A Entendeu? recíproca, É um cara- aí empatou, porque eu sou fã dele. É um cara que, se eu te confesso, eu conhecia pouco. O Sim, William Travasso, claro, sim. na televisão. Nós trabalhamos juntos Sem muito tempo, né? nas Isso. associadas. Exatamente. Então, mas eu estou gostando muito. Ele É ótima figura. Ele me lembra, inclusive você. Entendeu? É, Que tem toda uma vocação para fazer um debate, porque não é fácil não. Não Você é. comandar um debate É. é um negócio complicado. Mas tem também o produtor dele, você me plagiou, né mesmo, aí nada mais, nada menos, quem fala sou eu. É verdade. Então, desculpa. Então, Agora, se nada você mais, quiser, nada eu menos. pago até um dinheirinho para continuar falando. Nada mais, nada menos que o Alexandre, o Ricardo Alexandre. nosso Ricardo amigo da Alexandre, Rádio Globo, nossa senhora. produtor do Haroldo de Ricardo Andrade. é fantástico, amigo. Chega lá, os temas todos escolhidos direitinho, como era na época do Haroldo de Andrade. Ó, É. ficou mais bonito o esmagador aqui do lado, hein? Você também não achou? Também achei, Tá foi um vendo? prazer estar de novo com ele aqui. É. O nosso querido professor doutor Baltazar. Doutor Baltazar Salgado. Salgado, que é o nosso Professor Isaías fazendo 60 anos. Historiador fantástico, entre várias outras vocações que ele tem, profissões, um historiador Da maravilhoso. maior importância, Não é? é verdade. Eu, sinceramente, eu acho que talvez se ele tirar a barba do bigode, ele não vai ficar tão assim, esbelto como é, né? Quer dizer que você confessa publicamente que você acha o Isaías uma pessoa esbelta. Ué, por que não? Homem não pode achar homem bonito? Claro que pode, claro que pode. Só Você quero, que tá na moda eu só aí. quero reiterar o teu Eu tenho pensamento. esse negócio de ficar em cima do mundo também, em cima, tá na Agora, moda. por que o Isaías é bonito e o Baltazar não é? Ué, eu falei que não é? Não, estou perguntando. Todos nós somos bonitos. Cada um a Tá sua certo? moda. Agora, o perfeito. que o desembargador fez, que de tirar o bigode, há mais de 30 anos eu fiz em relação ao meu Mas- cabelo. Eu falei, vou tirar esse cabelo. Tirei. Ah, muito bem, aplauso. Olha, Estou tirando aos poucos. Primeira vez nesse debate que todo mundo aplaude uma fala impressionante, né? E você estava muito bonitinho, outro dia você botou uma foto, você nem, né? Você devia ter o quê? Uns 7 aninhos naquela foto que você publicou aí no Menos, né? Pensa que eu não vejo 5 menos anos. e tal. Como era Homenageando bonito, meu né? pai, que era fotógrafo, né? Meu pai, ele Hoje é o dia do fotógrafo. Foi rapaz. ontem. Foi ontem? Foi ontem, Puxa vida, tá vendo? Você tá um dia Então eu vou atrasado só. homenagear um dia atrasado ao Luciano Gomes, que é o meu fotógrafo oficial, que fez quase todas as fotos aí que a Fantástico, gente apresenta, Luciano. principalmente no momento da oração. E ele é fotógrafo das modelos maravilhosas. Eu rapaz. Ele sei, vive eu não viajando, sei. foi em Buenos Aires, foi em São O Paulo. Luciano arrebenta. E fotografa aquelas moças assim, quando querem fazer uma pose um pouco mais sensual, né? Então ele fotografa, mas com uma certa categoria, com uma certa classe. Doutor Baltazar Salgado, né? Essa figura translúcida de caráter sem jaça, né? Jamais perseguida ou perquerida por pessoas que sejam eventualmente meio correlatas. Gostou? Não sei o que eu falei, mas achei bonito, então. Que aplauso também, Eu fui buscar no dicionário uma certa feita o que é sem jaça, né? E que meu sogro era ourives, embora ele trabalhou durante muitos anos fazendo joias de ouro e tal. E aí ele diz que a jaça é quando você pega aquela pedra bruta, né? Por exemplo, a esmeralda, né? Ela não vem perfeita, ela vem cheia, e a jaça é aquela sujeira que é tirada depois então pelo ourives. Por isso que o doutor Baltazar é de caráter sem jaça. Muito obrigado, né? Mas e aí, Baltazar? Diga lá. Quero desejar a todos um feliz ano novo, né? Esse é o primeiro programa. Encontro aqui, né? Estamos Isso. começando mais uma jornada, né? Uhum. E um dos temas de hoje é o bigode do nosso. Mas é verdade, muda a personalidade ou não? É engraçado, na minha mocidade, Ah. eu usei um período barba, depois raspei quando era estudante,
e bigode. E eu me lembro que eu tinha uma tia que dizia, né? Quando eu raspei, né? Que aquilo tinha que acertar, tinha que lavar. Eu tinha uma vida muito conturbada, muito trabalhosa, né? E ela dizia, e ficou com essa cara lavada. Olha só. Achava que quem tirava o bigode ficava com a cara lavada, né? É, né? Mas você prefere homem de bigode ou sem bigode? Olha, eu sempre... Entendeu a maldade da pergunta, né? Eu não prefiro o homem, tem aquela história, cada um é um gosto de cada um, né? Você vê, nós tivemos um artista mexicano que eu gostava muito, o Pedro Armendáriz, Sei. ele tinha um... Bigodão. Era a figura dele, cada um tem que se ajustar ao seu tipo, né? É verdade. O meu filho, seu amigo Bruninho, né, que está hoje lá em Portugal, e deve estar nessa hora, eu não sei, porque lá são 3 horas adiante, está na hora de estar no trabalho, né? Se tiver no almoço, pode ser que esteja nos vendo. O Bruninho tem bigode e ainda vira a ponta, né? Tipo Olavo Bilac, né? O Olavo Bilac era assim, Salvador Dalí. Salvador Dalí, Em Portugal é comum se usar muito bigode, né? né? Lá ele... Mas eu- você há muitos usou anos que pouco eu tempo, raspei, né? usou pouco tempo bigode. Você? Você usou pouco tempo bigode. Não, mas essa inclusive um período. Eu tenho algumas fotografias com bigode, mas depois raspei. Que tudo era questão de tempo, né? Como barba. Barba você tem que lavar, tem que, Tem que cuidar, né? Tem os dias corridos, né? É. E pega, chega em casa, poeira que você pega na rua, tem que tomar banho, tem que se pegar bem, né? Mas o mais recente sexagenário, que é o nosso dedicadíssimo professor Isaías Nascimento, e você já tem algum tempo bigode e barba, né? Fernando, Isaías? bom dia a todos. Eu fui militar do Exército Brasileiro, Você chegou a sargento, né? sargento, na reserva não remunerada, diga-se de passagem, Aham. e fiz barba durante 6 anos consecutivos, né? Era obrigado, inclusive. Era obrigado, E logo em seguida eu fui para a carreira de professor. Eu dava aula numa escola lá chamada Alexandre Fará, de Ricardo Albuquerque, lá perto do cemitério, e eu não tinha carro nessa oportunidade. E eu pegava o ônibus até Deodoro, e Deodoro eu ia para minha casa. E o ônibus foi assaltado. Quando foi assaltado, os bandidos foram na minha direção, esse cara é PM, ele é polícia, não sei o quê. Eu falei, vou morrer. O cara não está vendo nem que eu estou com alguns livros aqui, né? Isso normalmente anda com a pasta, né? E aí eu me despertou o seguinte, eu vou passar a usar barba, porque PM não usa barba. Né? E isso aí foi um Você tinha o quê? 20 e poucos anos aí? Já tinha quase 30 anos, porque eu dei Sei. baixa do quartel com 26, 27. Já estava formado, né? Aí eu dava aula, já era professor do município, eu fui concursado ainda no governo Saturnino Braga. Então, estou fazendo 35 anos de casa, aliás, dia 18 agora eu faço 35 anos de município. Que maravilha. Então eu, daquela oportunidade, passei a usar barba, eu volto e meio eu tiro, né? Mas eu queria pontuar aqui uma situação seguinte, eu fazia um programa na rádio, quem sou eu? Eu fazia uma participação especial na Rádio Globo, num programa chamado Madrugada da Globo. Não era seu concorrente porque era de sábado para domingo. E Isso seria com o Aldir? Robson Aldir. Robson Aldir, abraço. Fiz esse programa com ele, provavelmente uns 6 ou 7 anos. E tinha um quadro chamado Saudade Não Tem Idade, que eu fazia uma pesquisa, e essa pesquisa falava dos aniversariantes da semana. Por exemplo, hoje, dia do Fico, nós faríamos algum tipo de observação, né, que Dom Pedro foi alçado. Se é para a felicidade geral da nação. É interessante que ele não foi à Diga janela. ao povo que fico. Diga ao povo que fico. Alguém foi à janela, a 9ª janela, e falou. Ele ficou resguardado lá no palácio, que era um momento difícil. E naquela oportunidade, o Robson entrou de férias, uma das férias, e ele falou assim, Isaías, você vai ter que fazer a gravação com o Gelson Cunha, que ele vai me substituir. Olha só. Aquele dia eu tive que melhorar a pesquisa, me fez um desafio que eu falei, eu não posso fazer, não é que o Robson não mereça, mas trata-se de Gelson Cunha, uma pessoa que vem da cidade onde meu pai nasceu, Além Paraíba. Além Paraíba. Eu tenho um primo que é radialista, o Braga Júnior, da rádio Roquete Pinto, né? Minha família toda veio de lá, uma parte, né? De quem me criou, porque meu pai morreu muito cedo e essa pessoa me criou lá.
E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser esse mês? Como é que eu vou crescer nessa pesquisa? Porque eu não posso fazer uma pesquisa qualquer que é Gelson Cunha. E aí, rapaz, aquilo me obrigou, o Fernando e Baltazar, desembargador, a fazer um trabalho de um mês, assim, redobrado, em detalhes. E eu mandava para a produção, olha, escolhe essa música, escolhe aquilo. Olha, é uma homenagem ao Amarildo, 62. Então eu me lembro, assim, que desafio e que prazer ter feito um Tem uma vídeo. pessoa te mandando um abraço agora. Não interromperia se não fosse isso para não perder a oportunidade. Que às vezes na telinha some. A doutora Rene Kercher, dizendo um abraço aos amigos, lembrando o aniversário do professor Isaías. Isso. Tá Então vendo? eu quero pontuar essa situação, falar para o Gelson que foi são os prazeres São prazeres da tá vida. certo? É como Verdade. receber uma aula, né? É. E no dia que ele falou assim, meus amigos, estamos agora com o professor Isaías e vamos falar nesse quadro, Saudade Não Tem Idade, eu falei, meu Deus, e aqueles segundos me deixavam, porque eu, às vezes eu fazia ao vivo na Rádio Globo, na Rua do Lúcio, e por vezes eu fazia Por de telefone. casa, porque a gravação era feita durante o dia. Isso mesmo. E depois fazia a edição, aquela coisa toda. Então, Gelson, eu digo para você, assim, nos meus 60 anos, um dos momentos assim mais edificantes e prazerosos, né, foi quando eu tive a oportunidade de, em algum momento ali, ser coadjuvante de um quadro na Rádio Globo. De uma figura com a categoria de Gelson Cunha. Aquela rádio que eu comecei a ouvir em 68, 69, quando abria as transmissões esportivas e andava Valdir Amaral e dizia, você ouvinte é a nossa Você ouvinte é a nossa meta. Pensando em você, Pensando procuramos em fazer o você. melhor, né? Era e aí fantástico, desfilava aquelas rádios Falou. todas, Rádio Santarém, Meu Rádio Deus não sei o do quê. céu. E eu Que falei, pena, né? O que fizeram com a Rádio Globo, né, irmão? Isso. E aí Meu eu Deus tô do céu. homenageando Hoje é o meramente Gelson uma rádio musical. Quer dizer, no Gelson. dia em que eu tenho que homenagear, que é a semana do aniversário dele, ele que me homenageia. Tá E eu vendo? tenho certeza que ele está sendo super sincero. Com certeza. Da mesma forma que eu seria, mas não vou fazer para não dizer que eu estou aí, aqui, né, trocando- querendo fazer média. Eu senti algo muito parecido em relação a ele. Porque eu confesso que eu conhecia de nome, conhecia do pós-programa, mas nunca tinha tido aquela oportunidade de estar junto ali. Tá junto. Né? E foi um momento também fantástico. Eu vou parar por aqui para não dizer que eu estou. Nós vamos até rasgando cedo. vamos para Muito obrigado, professor. para, digamos assim, descansar os ânimos, por assim dizer, que estão meio cheios de comoções. Olha aqui, o Zé Roberto Grandinetti, meu primo. Bom dia, meu primo. Estou indo para São Lourenço, ouvindo vocês. Abraços a todos. O Fábio Bito, bom dia, Marion Duarte. A Marion Duarte, então, está vendo a gente. Eliane Faixas também. A Leila Fortunato, bom dia, abraço a todos. E o Cesário de Almeida perguntando por que está escrito aí no seu vídeo Regardez des vidéos avec une groupe ou avec des amis. É porque esse negócio virou francês, mas na verdade é que as coisas da internet, né? Daqui a pouco a gente volta para português, né? De qualquer maneira, não tem o menor problema. Um abraço para mes amis à Paris. Muito bom. Então a gente agora vai para aquele momento da oração e depois voltamos para a sala de visitas, porque não custa nada pedir a Deus que abençoe os nossos dias, não é isso? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão.
todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso da cura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, então tivemos esse momento de oração. Eu quero mandar um abraço para Marion Duarte, nossa querida Marion Duarte, parabenizar o Faustão, apresentou no programa dele o livro da Marion Duarte, A Questão de Duas, foi ainda no ano passado, né? Nós estamos aqui já em janeiro, mas eu não havia comentado isso, mostrando o valor dessa grande cantora. Então um trechinho aí dela com o Cartola de Noel, interpretando Carinhoso, que realmente é um trabalho muito bonito, feito pela banda Cartola de Noel e Marion. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Vocês, meu
E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Muito bem, minha gente, que maravilha! Maravilha, a nossa querida primeira dama, né, de todas as organizações a que pertence, a nossa confraria do rádio e também, por que não dizer, a fraternidade de comunicação, né? A nossa querida Marion Duarte, que é uma cantora de altíssima qualidade, né? Como cantora excelente, né? E como pessoa também, uma pessoa de uma convivência assim muito fina, boa, né? Fina, muito educada, dá gosto, né? Ser amigo da Marion. Uma pessoa muito boa e canta muito bem, né? E canta muito bem, né? Uma voz maravilhosa, né? Ela já com 60 anos de atividades, como cantora, né? E com essa voz limpa. Né? E essa música, né, que a gente comentando aqui Carinhoso, agora, né? Pixinguinha. Quantos anos são, Isaías? São 81 anos. 81 anos com esse sucesso extraordinário. A música né? continua viva até hoje, né? A música nos motiva a todos, né? A boa música fica, né? Esse rebutalho que fazem aí. Não, hoje, aí não é a mesma não, coisa, né? Não dura, não E passa. essa música, ela tem um detalhe especial, é muito difícil colocar uma letra sobre uma música que já era sucesso por conta da carreira de Pixinguinha. Quer dizer que a letra foi depois? Muito tempo depois, não foi pouco tempo não, foi muito tempo depois. E naquela oportunidade, indiscutivelmente, tinham 3 brasileiros que eram conhecidos pelos 40 milhões de brasileiros. Era o presidente Getúlio Vargas, era o Leônidas da Silva, ídolo maior do clube de regata. Diamante Negro, né? O Diamante Negro, e Orlando Silva. Indiscutivelmente, qualquer cidadão que você encontrasse em qualquer rua do Brasil, você conhece o que o Orlando Silva tinha feito? Mas você sabe que o nosso querido Baltazar Salgado, atual presidente da Fraternidade da Comunicação, a quem também nós temos a honra de pertencer, o Baltazar de vez em quando nos surpreende com alguns gorjeios, não é? Com um cantar assim no meio da reunião. Por que você não nos brinda agora a capela? Não, Hein? música, eu sempre gostei muito de música. Não, em todos os sentidos, não é essa barulheira aí. Sei. Eu, por exemplo, havia um programa que eu todo dia de manhã fazia barba escutando, que eu nem sei se existe mais. Sei. Era na Rádio Roquete Pinto, chamado Saudades, Teu Nome é Música, com Raul Maramaldo. Olha só. E eram aquelas músicas, por exemplo, Júlio Lozada, Na Hora da Saudade, enfim, aqueles grandes cantores como Paraguaçu e Nelson Gonçalves, aqueles antigos todos, e vivenciavam... Está enrolando. Hein? Está enrolando. Eu pedi para você fazer... Não vai? Meu Deus, não vai nos brindar de repente? Não vou cantar. Adeus da minha rua. Olha aí, olha. Hein? Não, mas a voz é tua, né? A minha. Não, foi um grande sucesso que eu não. Não é verdade? De vez em quando na reunião, ele, para chamar a atenção, ele vai e canta bem. Isso eu falo o seguinte, quando você está presidindo uma reunião, um evento, de amigos. é um momento que o burburinho está bem acentuado. Certo. E antes de você chamar o orador ou ser o orador, você dá um treinado. Aí... Pois é, eu estou querendo ver esse treinado. Não. Hein? Não vai, não? Não, ficou acanhado. Salvo o maior engano, A Deusa da Minha Rua é sucesso de Silvio Caldas. Silvio Caldas, é verdade. Caboclinho. Caboclinho querido, né? Talvez o maior sucesso dele. Talvez o maior sucesso. Foi aquela música número 1 que eu gostava muito. Como é que era? Passaste hoje a meu lado, vaidosa de braços dados,
O outro dia encontrou e eu relembrei comovido um velho amor esquecido que o destino arruinou. Vai ser de Mário Lago essa música. Que bacana, vamos aplaudir. Essa vertente artística, né? Nós estamos no primeiro programa do ano, acho que tem que ser com uma certa amenidade, né? A expectativa. Bem à vontade, quando não está na moda, à vontade. Eu não tive dinheiro para comprar o piano que o Gelson Cunha tem em casa, E toca entendeu? muito bem, né? Toca muito bem. Mas eu não vou botar nem que seja um teclado aqui, E agora para tem eventualmente guitarra, hein? pedir a ele para Agora tocar. tem guitarra, acho que Agora eu vou você fazer tem uma guitarra dupla. Já que eu não toco muito bem, eu arranho, só que como eu tenho um floreado na mão direita razoável, aí às vezes encosta. Mas a Ana Davis, eu postei Abraço pra Ana. eu postei aquela antiga música da Varig, Sei. que eu, na hora me deu vontade De tocar. Varig, deu vontade de pegar e tocar ali, só que eu dei um monte de rata ali. Ela dele botou, precisa afinar esse piano. Ela quis ser gentil comigo porque ela percebeu a rata. Ela percebeu. Percebeu. Mas dá pra enrolar, dá pra Mas enrolar. dá pra enrolar, Mas essa música Carinhoso, né? Mesmo eu tendo ficado muito tempo sem tocar piano, né, por causa da profissão de jornalista, eu acabei de forma errada deixando de tocar piano. Olha o bichinho do rã aqui, ó. Mas vai lá, todo mundo tem. É uma das poucas músicas que eu toco sem dar rata. Até porque, primeiro que eu toco em dó maior. Tá. E o dó é comigo mesmo, né? Segundo que eu não sei porquê, eu não esqueço. Posso passar muito tempo. Carinhoso e Fascinação. Essas duas músicas. Carlos Galhardo. A gravação de cantor foi Carlos Galhardo. Do Fascinação, eu já peguei com Elis Regina pra cá. E não é Mas novela que teve. não tenho certeza, se vocês poderiam. Eu acho que a Fascinação. Casarão. Fascinação é versão ou é uma música brasileira? Aí eu tô na Tem dúvida. que pesquisar. Tem que pesquisar. Mas eu acho que é versão. Eu acho que é uma versão. Fascination. Eu acho que é versão, sim. It was fascination, it's true. All my recordations Ou foi gravada depois, né? is with you. Acho que é uma coisa assim. Eu acho que é do como é que agora fugiu o nome dele. Meu Deus, mas foi versão. Foi versão. Aqui foi Carlos Eu Galhardo. nem sei se eu falei a letra direito. Mas é aquela coisa. Tem alguma música que marcou a sua vida, meu caro desembargador? O que marcou muito, eu peguei essa mudança, né, das músicas, que antigamente era bolero, né, só que a gente ouvia e a gente dançava bolero. Isso. Eu peguei a fase de modificação, dessa transformação do mundo, que mudou em muita coisa, inclusive na música também, né, que veio o rock, Elvis Presley, Beatles, e depois veio a Jovem Guarda aqui também, que marcou muito. As músicas de Roberto Carlos marcaram muito a minha vida. Ia todo ano a Mato Grosso passar o Natal lá com os meus pais, com os filhos pequenos, e a gente ia ouvindo Roberto Carlos, sempre tinha um disco lançado. É extraordinário mesmo, né? E aquelas músicas deles marcaram muito. Né? É verdade, são coisas que tocam o nosso coração, né? Meu caro Gelson, e agora? Vamos agora mais para os momentos que nós estamos vivendo desse início de ano. Você está mais entusiasmado com a possibilidade de um ano bom, 2020? Eu tô mesmo com essa ameaça dessa guerra aí, né? Eu acho que essa guerra... Lá no Irã, Estados Unidos... eu acho que a guerra não acontece. Por quê? Porque pior que sejam os governantes, eles têm filhos, eles têm netos, têm bisnetos às vezes, né? E sabem que se acontecer uma terceira guerra nuclear, eles se torcem mais para o espaço, né? E eles também vão morrer. A China tem abrigo antinuclear, a Rússia parece que também tem, mas o cara vai ficar no abrigo o resto da vida? É um negócio complicado, eles são inteligentes, eles sabem. Então por isso que não vai acontecer essa... né? Agora a transformação do mundo é natural, né? Porque Deus deu o raciocínio ao homem para o mal e para o bem. Deu para o mal e para o bem. Né? O cara usa de acordo com a índole dele, né? Com a ambição de cada um, né? Então, por isso que o mundo está sofrendo tanta transformação, eu acho que vai chegar uma hora que alguma coisa pode vai acontecer para dar uma tomara que seja melhor. Né? Aliás, essa é uma previsão do terceiro milênio, né? Notadamente daqueles que são esotéricos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, já que você falou aí da situação do ser humano,
Existe um mandamento, né, que foi recebido por Moisés, que diz lá, não matarás. E sob a justificação de ser terrorismo, o presidente dos Estados Unidos foi lá e matou o segundo em importância do Irã, né? Quando eu vi essa notícia, eu falei, que coisa, como é relativa essa questão, lamentavelmente, da justiça entre aspas, né? Porque se é uma pessoa comum que resolve matar o outro, mesmo sob a alegação de ser terrorista, nós temos aqui um desembargador, antes disso juiz, ele seria condenado, né? E ele é coautor desse homicídio. Ele é dessa coautor. morte. Ele é coautor. Juridicamente, Quer dizer, ele passa a ser um homicídio. mesmo sob pretexto. O mandante é o autor intelectual do crime. Do né? crime. A ordem foi dada por E ainda ele, diz que vai matar mais. diz que vai matar mais. O Gelson acredita que não vem a terceira guerra, acreditando aí que o ser humano talvez pense muito antes de tomar essa decisão. Eu não tenho tanta certeza. A insanidade humana é muito grande, a insanidade humana é um negócio terrível, né? Você vê, manda praticar um ato desse, o outro respondeu ontem também, né? Atacando várias bases, não matou ninguém ainda, mas... Eles alegam que mataram 80. Vê como também a mentira também, que tem uma mentira. Aí, com certeza, alguém uma alega mentiu. que matou 80 e o outro diz que não morreu ninguém. Quer dizer, alguém está faltando com a verdade, né? E eu fico preocupado. Até parece agora que eles estão tentando voltar atrás um pouco, né? Cada um se dizendo vitorioso nessa história. Eles dizendo, o Trump dizendo que o país lá está recuando, né? O Irã está recuando, então ele sai vitorioso nessa história toda. Se diz vitorioso, que vai tomar medidas apenas econômicas, não vai tomar medidas de guerra. O outro lá também dizendo que foi vitorioso também, que respondeu, matou 80. Então eu espero que talvez o mundo pense um pouco mais, né? Também esses outros países, China, Rússia e a Europa também se movimente nisso para evitar. É uma guerra, porque é uma catástrofe, uma guerra hoje em dia, né? Não é mais aquela guerra convencional. Até porque quem apoia o Irã é a Rússia e a China. Rússia e a China, Então, se há um envolvimento aí, pode haver envolvimento de China e Rússia também. Daí vem aquilo que seria uma terceira guerra, que seria uma guerra de dizimar grande parte da humanidade. Porque a guerra hoje não é mais aquela convencional que se lutava com fuzil e baioneta, né? Localizada, não, ela pode ser... Hoje é uma guerra que a gente já viu no final da Segunda Guerra, que representa uma bomba atômica, né? Hiroshima e Nagasaki aí estão aí para lembrar a gente de que isso é uma insanidade muito grande. A gente espera que a insanidade do Trump não chegue a esse ponto. Até porque também parece que o Congresso de lá está tomando medidas no sentido de diminuir a capacidade dele de decisão a respeito de guerra. Né? Meu caro Baltazar Salgado, desculpe, meu caro Baltazar Salgado, você fosse o presidente norte-americano, sabedor de que esse cidadão que foi morto estaria planejando algo de terrorismo, o que você faria? Usaria a inteligência para neutralizar o terrorismo ou mandaria matar esse cidadão? Olha, o mundo nunca teve um interregno maior de 25 anos de total paz. Sempre essas escaramuças sempre vai haver, isso faz parte da política governamental, principalmente das grandes potências, que há um lobby muito forte na fabricação de armas, e é uma coisa contínua. Agora, perguntaram ao Einstein qual seria a arma mais poderosa numa terceira guerra mundial. E o Einstein disseram, olha, da terceira eu não sei, mas da quarta guerra mundial será uma tiradeira, um estilingue. Ver como a humanidade iria retroceder. Eu acho que guerra mesmo, desse quilate, não haverá. Escaramuças, então ali o Oriente Médio sempre foi um foco de, enfim, um local muito belicoso mesmo, ali os povos entre si brigam muito, e ali há muita riqueza, petróleo, isso, né? E há os lugares santos, mas eu acho que guerra mesmo, só escaramuças, como essa e outras menores, enfim, e essa política, né? Venda de armas, mata-se com o fito de proteger a vida. Eu não sei se
se eu estivesse na cadeira do presidente americano, qual seria a minha atitude. E tudo depende também, é um grupo, é uma série de requisitos, serviços de inteligência, o que passa a ele, o que repassa. Eu acho que a diplomacia, eu acho que ainda deveria funcionar. Eu acho que falava muito aquele. Nós tivemos um candidato a presidente norte-americano, o Barry Goldwater, que ele era tido como a diplomacia dos canhões. Ele queria guerra de todo lado. E o povo americano não aceitou. Eu acho que o momento de guerra, isso, mas sempre haverá essa descaramuça. Mas guerra mesmo, em termos que foi a segunda, a terceira, eu acho que não haverá mais. Antes de você passar para o professor, deixa eu só complementar, não, é só fazer uma colocação aqui. Será que por trás disso tudo também não existe o interesse de arma? Tem que usar as armas. O cara compra, fabrica a arma, tem que usar. Então, de vez em quando, tem que ter uma guerra aí para usar essas armas. Testar, né? Para testar, exatamente, né? Eu acredito em tudo, né? Coisa, o ser humano até é um que negócio ponto terrível. chegamos, né, velho? As armas, se não forem usadas, elas vão ficando ultrapassadas, né? É verdade. Tecnologia, até parece que eles aí modernizaram determinadas armas que foram usadas agora, né? Então o ser humano tem que, e os países em desenvolvimento aí, Estados Unidos, se a gente pode chamar em desenvolvimento isso, né? Um país que pensa em guerra. Todo presidente que entra ali parece que já vem disposto a ter uma guerra no seu mandato para poder deixar o seu nome na história. É um negócio Engraçado, tem um seriado na Netflix que eu recomendo, que eu estou vendo, eu vi 6 capítulos no fim de semana, chama Messiah, que na verdade é o Messias, né? E esse é uma ficção, e esse seriado é como se dá a impressão, até onde eu vi, que Jesus teria voltado à Terra no final dos tempos, como previsto de acordo com a tradição católica. Mas não se diz que esse nome foi lá na Galiléia, foi lá em Jerusalém, chega uma figura mítica. Arrebatamento. Não é disso que eu estou falando, da volta dele como um ser humano, encarnado, né? E fazendo milagres, da mesma forma que foi, inclusive andando sobre o espelho d'água de Washington, que deixa todo mundo apavorado. E há uma conversa, é ficção, não é a projeção nem o arrebatamento. Então, no momento em que ele encontra, ele se torna todo mundo pensando, a CIA pensando se o cara é terrorista, né? Se de repente é um truque, se o cara, como é que um cara anda sobre um espelho d'água, a água afunda e ele não afunda? Cristo fez isso, e o ator é incrivelmente parecido com a imagem tradicional que temos de Jesus. Então, há um momento que ele é sequestrado e ele é colocado em frente ao presidente dos Estados Unidos. E ele, em frente ao presidente dos Estados Unidos, ele diz, olha, é muito simples ter a paz. E o cara, mas como que é tão simples? Você é muito ingênuo. Falou, não, basta você recolher as suas tropas de outros países. Basta você eliminar as armas e você ter uma coisa chamada acolhimento. Perceber que as pessoas são diferentes e que devem ser acolhidas. É um capítulo muito bonito, de alguém imaginativo que fez, e eu recomendo então para quem quiser ver. Eu não sei como é que vai terminar essa série, chama-se Messiah, né, que na verdade do inglês quer dizer Messias, né? Fernando, eu sigo o pensamento do desembargador sobre a questão da política externa norte-americana. Existe uma sequência nos últimos 40 anos de presidentes norte-americanos, Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush pai, George Bush filho, Barack Obama e assim vai. E há uma política externa sempre voltada para um fato pré-eleitoral. Então, por exemplo, Barack Obama, ele conseguiu matar Bin Laden. Né? O poder norte-americano matou, e aquilo... E ainda viu, né? Observou um cineminha, os caras com câmera, né? Os assassinos com câmera. Né? Ali era uma troca de chumbo, porque ele também, Bin Laden não era um santo. Esse general é um caso bem diferente, né? Nós estamos diante de um país teocrático, não é um país comum assim na história. Os Estados Unidos já destruíram muitas civilizações ali por conta dessa guerra. Destruiu o Iraque,
Bagdá foi uma perda assim, histórica de monumentos, da história daquele local, e o Iraque não se resolveu, né? Até hoje, né, Gelson, Baltazar e desembargador, não se resolveu. É uma guerra incessante, né? Então, o presidente estava sofrendo um processo de impeachment, precisava criar um fato novo, né? E certamente os seus grandes pensadores identificaram o seguinte: olha, tem um personagem lá, que é um personagem que faz uma geopolítica local no Oriente Médio, e matando-o, nós geraremos um fato importante, porque ninguém é contra a morte desse sujeito. Ele era Qassem Soleimani. Ele não era um sujeito assim, era um sujeito temido, porque realmente ele influenciava toda, fora a luta que ele travou contra o Estado Islâmico, que foi uma guerra recente naquela região, em que vários países, até adversários, até os Estados Unidos, se juntaram para derrubar um grupo, né? É. Fora essa questão, esse general, ele era um general realmente muito temido. E ele teria feito, aí tudo depende de uma verdade, né, absoluta sobre isso, teria feito comandos lá e destruído algumas regiões e pessoas dos Estados Unidos. Então é um fato que está a mídia, o presidente é um homem midiático, né? Talvez nenhum presidente tenha sido tão midiático nos últimos anos quanto é esse empresário. Não é à toa que ele chegou a presidente da República. Ele deve ter qualidades fenomenais, porque ele é um dos homens mais ricos do mundo, um dos maiores empresários do mundo. Então ele não estaria à toa, né? Quer dizer, existe um poder nos Estados Unidos que ele representa. E o fato dele ter matado, dado ordem para matar esse general, vai repercutir muito no ano eleitoral do ano que vem, né? Porque ele vai para a reeleição, o Partido Democrata está escolhendo lá um personagem para ir para o embate com ele, mas ele já tem 50% dos votos, tá certo? É como o Bolsonaro aqui tem 30%. Bolsonaro pode andar nu na Rio Branco, porque ele tem 30%. Né? É o que cabe a ele hoje, ele tem que brigar para ter mais 20%, mas o outro já tem 50%. Qualquer pesquisa que faz, né? Vai ter impeachment, não vai ter, então... Agora, uma pergunta que eu queria fazer a vocês, que fossem breves até, porque a gente já está quase no final do programa, mas que tem a ver. Uma coisa que a mim me preocupa quando eu vi a declaração do Itamaraty. Primeira pergunta é o seguinte: o Itamaraty tem que se meter numa coisa que não tem nada a ver com a gente nesse momento? É a primeira pergunta. E por que é a minha preocupação? Porque na relação comércio Brasil-Irã, o Brasil tem um superávit de 2 bilhões e 100 milhões de dólares. E na declaração do Itamaraty, eu ver, foi falha, e cada um pode opinar, porque nessa ela apoiou unanimemente os Estados Unidos, dizendo ser contra o terrorismo, acho que todo mundo mas também afirmou que aquele ato, por exemplo, contra a embaixada dos Estados Unidos foi um ato criminoso, mas não condenou a morte do Soleimani. Né? Não condenou. E aí o embaixador brasileiro foi chamado, mas ele não estava lá. Quem foi uma assessora sua, e quando é chamado é como se fosse um puxão de orelha que o governo dá. Eu penso que a nossa diplomacia deve ter um pouquinho mais de cuidados antes de emitir uma opinião, notadamente que pode influenciar o mundo inteiro, mas sobretudo pode prejudicar o nosso refazimento da economia. E queria saber inicialmente a opinião do nosso querido desembargador. Eu acho que a posição tomada, né, pelo presidente, eu acho que não foi a mais correta, não. O Brasil tem uma tradição de neutralidade nessas questões de guerras mundiais, guerras que acontecem pelo mundo afora aí. E ele tomou, de certa forma, um partido. Criticou, né, o ataque da embaixada dos Estados Unidos, mas deixou de criticar o outro lado também, quase que reconhecendo o direito de agir daquela forma. Eu acho que para o país, no momento em que vive, que precisa de um comércio exterior e de respeito às tradições brasileiras, que é a defesa da paz, o Brasil não se envolve
como regra, pelo menos nos últimos anos, em questões de guerra, tomando partido de guerra, eu acho que a tradição do Brasil respeitada seria uma posição mais de neutralidade, em defesa da paz, busca da paz, pelo diálogo, pela diplomacia. Que eu acho que o homem tem que aprender a resolver as questões pela diplomacia. Não é nesse mundo de hoje, um mundo totalmente injusto, que você vê, quando condenaram o uso das armas atômicas, permitiram que os países que têm as bombas atômicas continuem. Os outros não podem ter. Agora, aqueles que têm, como os Estados Unidos, China e outros aí, podem ter a bomba atômica. Quer dizer, se então querem o desarmamento, teria que também todo mundo se desinstalar, desarmar essas bombas atômicas e acabar todo mundo. Eu acho que o caminho da humanidade tem que ser esse, em busca da paz, pelo diálogo, pela diplomacia. Gelson Cunha. Meu amigo, deixa eu só me despedir primeiro, porque eu tenho um compromisso, então perfeito. Uma pessoa me esperando eu sei, aqui embaixo. Eu sei. Tá, eu preciso sair. Eu te Fica falei que eu ia emendar as férias com, aliás, o seu período de férias com o meu período de férias. Então, isso. Hoje eu vim aqui até sem avisar. Muito obrigado. Tive um prazer enorme de estar aqui com todas essas feras. Tá? Muito obrigado. Agora, em relação ao tema aqui, eu concordo sim com o desembargador, mas isso aí não combina com o estilo de ser do Bolsonaro, né? Não combina. Você vai ficar em cima do muro de fazer aquela política da boa vizinhança. O ideal seria isso, né? Se as pessoas não fossem tão canalhas. Mas a maioria dos governantes, dos políticos, entra por esse lado da canalice, né? Então, o Bolsonaro é desse jeito que é. Então, eu acho que se ele também faz um negócio muito em cima do muro, o pessoal ia achar que ele estava mudando para o PSDB. Um beijo para todo mundo. Um abraço, fique à vontade. E meu caro doutor Baltazar Salgado, sua opinião. Olha, a Casa de Rio Branco, ela tem uma tradição na diplomacia brasileira e mundial. Agora, tem que sempre avaliar que são os nossos embaixadores, os nossos diplomatas, eles são muito preparados. O curso do Rio Branco e Itamaraty, eles têm muita capacidade, são poetas, enfim. E essa tradição, de quando em quando, tem que acompanhar aquele que está à frente do Poder Executivo. Você veja, o presidente americano, ele foi eleito democraticamente como o nosso presidente aqui. A verdade é essa. E Buffon já dissera, o homem é o estilo, cada um tem a sua maneira. Eles não enganam, não chegam lá. Até chegar lá, eles se rebelaram, se manifestaram, todo mundo sabia quem era quem. Logo, se ajusta ao momento. Agora, a figura do embaixador é uma figura sui generis. O embaixador, antes de representar o país, o embaixador representa o presidente da República, ou o soberano. E depois, no conselheiro, é a figura representante também do país. Logo, o pensamento do presidente, ele tem que estar para e passo com aquilo que as relações exteriores. Agora, a nossa diplomacia é uma diplomacia muito intelectualizada e em determinados momentos tem que se ajustar à pessoa que está com o timão na mão, que está com o comando. Você vê os Estados Unidos, o Trump, aqueles estados conservadores, Carolina do Norte, Carolina, enfim, foi que o elegeram. Não foi Nova York, não foi Miami, que é uma miscigenação bem acentuada. Logo, é aquele eleitorado conservador. E aquilo que ele prometeu, se não tenta fazer, pelo menos ele esboça a vontade em relação ao seu eleitorado. É o que está acontecendo aqui. Bolsonaro não enganou ninguém. Olha, eu sou assim, há 28 anos que eu... Enfim, foi eleito. Eu não sei se ali foi alguém que teria, qualquer um que fosse no lugar de Lula, ganharia o PT, ou ele teve uma votação que era um início desconhecido, né? Mas ele trouxe uma mensagem, trouxe uma palavra que o povo aceitou. Muito bem. O Fábio Vitor dizendo, o problema é o governo americano, que sempre foi a favor dos seus interesses, passando por cima dos outros para obter vantagens, em cima da desgraça e coisas alheias. Concordas aí com o Fábio? É o país mais poderoso do mundo, ele tem uma política determinada
por um conceito de comando, né? Essa mudança do comando mundial está ocorrendo, lentamente, mas está ocorrendo. Os estudiosos da história já mostram a China economicamente e militarmente muito forte. Eu fiz um curso de pós-graduação em 1984 no Museu Histórico Nacional. E naquela oportunidade a professora Gilda Matoso Sim. já me falava aos alunos sobre o que aconteceria com o mundo 30 anos depois em razão das informações que já se obtinha da China. E a China hoje é uma potência. Ela é a potência em todos os sentidos, né? O Brasil hoje, se a China falar assim, não compro mais produto do Brasil, de outros países, os países quebram. Né? Então ela tem e o poder militar dela, ela tem 1,3 bilhão de habitantes. Imagina o tamanho do exército. O exército já está em quase 200 milhões de pessoas. Né? E dizem que os 3 exércitos mais eficazes são China, Estados Unidos e Israel na sua minoria. E veio depois a Rússia. Então, existe uma troca de comando, né? Lá não existe eleição, como existe de 4 em 4 anos nos países ditos democráticos. Lá existe uma centralidade de comando, então é um país que tem pena de morte, tem uma série de situações que não tem em outros países, só que os Estados Unidos tem. Então, eu volto àquilo que eu falei anteriormente. O presidente Donald Trump, com dificuldade, né, tinha que fazer esse ato, tinha em função da questão eleitoral. Por exemplo, vai chegar o ano de 2022, né? O que se espera do presidente como Bolsonaro? Que ele faça obras, que ele termine as obras do Nordeste, ele agora está fazendo obras no Rio de Janeiro, faça obras em outros. Quer dizer, o nosso conceito de renovação é o sujeito que fez alguma coisa, que produziu reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma do serviço público. É isso que a gente espera, né? A eficácia e a eficiência. Já nos Estados Unidos, a economia lá está maravilhosa, a inflação está estabilizada, o país está em paz internamente. É um país que economicamente, depois de Barack Obama, já vinha crescendo, mas então, o que se espera? Essas atitudes, né? Então pode se criticar, mas... Parabenizando você pelos 60 anos, né? Amanhã estaremos... Amanhã eu vou levar a seleção brasileira de 70 lá. Ah, é? Estarão lá Marco Antônio Brito, Jairzinho, Roberto Miranda, Silva Batuta, que disputou a Copa de 66. Que maravilha, não? Sortearei camisas do Brasil autografadas, né? Levarei outros amigos. Amanhã eu pedi permissão ao presidente Osmar Leite, Osmar Dodé, que eu levasse meus convidados. Né? Faço 60 anos esse mês e tenho amigos professores, desembargadores, Dr. Ciro Darlan, Dr. Murilo Kine, tenho amigos de futebol. Eu dirigi o Maracanã junto com o Francisco de Carvalho durante 3 anos, então tenho muitos amigos. Passei pelo serviço público muitos anos, né? Então eu pedi licença a ele para levar alguns amigos, familiares. Vou comemorar pela 2ª vez meu aniversário, já o fiz em família. Vou comemorar mais à frente na Centro de Tradições Nordestinas com 50 paraibanos, porque eu sou de João Pessoa, e vamos só os paraibanos para essa comemoração. E depois eu comemorarei com os artistas que eu trabalhei. Eu cheguei na gravadora ali na RCA nos anos 80, né, e tive a oportunidade de trabalhar com mais ou menos uns 60 artistas. A primeira viagem que o Zeca Pagodinho fez na carreira foi comigo. É verdade. E eu já larguei essa carreira, já não vivo mais com isso, mas eu mantive. E por fim, eu vou lá em Bangu fazer um churrasco com umas 200 pessoas para agraciar os meus amigos de infância. Eu já não moro mais naquele bairro, mas já combinamos que antes do carnaval estarei lá e já estou avisando a turma que eu vou cumprir. Recebam os nossos votos de felicidades, de muitos anos de vida, e o nosso testemunho de que a época que você esteve à frente do Maracanã
foi uma das épocas mais profícuas, né? E o nosso lamento, que apesar da reforma do Maracanã, foi-se com essa reforma o museu que lá havia, que eu tive a oportunidade de visitar, na verdade, Fernando, que hoje não eu tô em existe cima mais. da hora Um ali. absurdo. Na verdade, Tinha nós até o pé do Pelé nós ali. perdemos o museu para São Paulo. Houve uma É briga um absurdo, política. né? Faça-se outro, né? O museu foi para o estádio do Pacaembu, quando deveria ficar no Maracanã. Agora, o que eu lamento é o seguinte, o Yata Anderson, que vai estar no almoço amanhã, na confraria do rádio, ele criou, num conceito, a calçada da fama. E naquela oportunidade nós colocamos os pés, as marcas dos pés, de todos os campeões mundiais vivos e 2 ou 3 que tinham marcas, como Garrincha e outros, lá na... E depois, quando houve a mudança do Maracanã, a obra, destruíram aquilo ali. Agora você vê como é que nós somos um país sem memória, né? Eu vou contar uma história que eu não sei se eu já contei no rádio, talvez eu tenha contado na Rádio Manchete, lá nos anos 80. Muito bem, havia um grande jornalista, o Adolfo Cruz, se lembra? Que era crítico de cinema e tal. E nessa época eu estava, exatamente, eu estava na Rádio Globo, né? Meu início de carreira aqui no Rio de Janeiro foi todo ele passado na Rádio Globo. E na época, o Haroldo de Andrade, pai do Haroldinho, que está me vendo agora, Haroldinho, um beijo para você, Fernando Pereira vendo agora, outro abraço, a Cláudia Obertifer, lá da Suíça, também vendo. O Haroldo, pai, ele gostava muito, a gente apesar da diferença de idade, o Haroldo, Fernando, o Adolfo está te convidando através de mim para que você vá com a Samira em Cabo Frio, no hotel, o Hotel Malibu, é isso? É o hotel do Forte, ali da Praia do Forte, que nós vamos fazer uma calçada da fama e nós todos vamos colocar as nossas mãos ali. Eu achei até um exagero, porque eu não me achava tão importante para esse tipo de coisa. Mas aí fomos, eu, Samira, Haroldo de Andrade, então a esposa dele, não me lembro se o Haroldinho foi, acho que não, o Zé Trindade, o cômico José Trindade, também outro que colocou, o Wagner Montes, saudoso Wagner Montes, entre outros que lá estavam. Foi feito um coquetel muito bonito, isso lá nos idos dos anos 80, e não sei se você se lembra, fizeram a calçada da fama e todos nós, eu inclusive, botamos as nossas mãos ali e assinamos os nossos nomes. E durante um bom período de anos, um bom par de anos, eu falava com certo orgulho, né? Olha, quando você for em Cabo Frio, vai lá e tal. E uns 10 anos depois, não sei se mudou a diretoria, achou aquilo uma bobagem, quebraram aquilo tudo, hoje não tem mais nada. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Porque não só por mim, mas por aqueles que foram homenageados, mas que mostra que ainda falta muito. Imagine se lá em Hollywood, resguardadas as proporções, quebrassem aquela calçada da fama. Vai se perdendo a memória, né? Que não se mantém isso, né? E isso que foi lembrado aqui agora, o Museu do Futebol tinha que ser aqui no Estádio Maracanã. Tinha que ter, mas não, exatamente, que tinha uma estátua do Zico lá numa posição de futebol. Continua, mas não no mesmo local. Não no mesmo local. Né? Eu, quando defensor público, ali no 2º Tribunal do Júri, que é perto da Candelária, que hoje é a Casa da França Brasil, né? Ali, o tribunal funcionava ali. Eu tive como jurados lá, eu fazendo defesa e era defensor na época, Martim Campos presidindo o júri, tive como jurado Newton Santos, que eu, como criança, ouvi lá, enciclopédia do futebol. Enciclopédia do futebol. Foi jurado lá no tribunal. Que beleza. Pessoa bacana dessa, né, que deixou uma história do futebol também no Brasil, né? Esse trabalho é que eu homenageio o nosso Instituto Mais Memória, cujo presidente é o professor Isaías Nascimento, que hoje na internet, notadamente no Facebook, usa toda a sua expertise para lembrar grandes momentos, não só de conhecidos, mas de grandes intelectuais, esportistas do Brasil, e que nos dá esse feedback que é muito importante. Não é isso? Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero mandar também um abraço e um beijo aí para o Haroldinho, que foi lembrado. Nosso querido aqui, Haroldinho, ele vai vir aqui, eu vou fazer um programa inteiro com ele. Ele falou também de Zé Trindade, eu vou mandar também para a filha dele, que foi minha colega de turma, Naná. Olha só. Na Faculdade de Direito, turma de 68. Eu tenho uma passagem com o Zé Trindade nesse dia que eu nunca me esqueci. A gente foi um dos grandes humoristas, é preciso que se diga hoje,
né, do cinema e do rádio e da TV. E nós estávamos no coquetel, e eu, a título de tietagem, né, perguntei ao Zé, qual foi o momento mais engraçado da sua vida? Falou, Fernando, por incrível que pareça, o momento mais engraçado da minha vida foi num velório. Eu falei, mas pô, como num velório? Não, eu tenho um horror de cemitério, horror de velório. Mas morreu uma pessoa muito querida e eu tinha que ir, não tinha jeito. Aí eu fui, cheguei na primeira capela, estava uma mulher chorando, o marido, chorando. Quando ela olhou para minha cara, ela desandou a rir. Ela disse, eu não aguento ver a cara. Então, para mim, foi o momento mais engraçado. E eu não esqueço desse detalhe. Doutor Baltazar, muito obrigado pela sua presença, sempre brilhante. Foi um prazer nosso. E a propósito do Zé Trindade, eu, algum tempo atrás, eu vi uma nota exígua no jornal do falecimento do Zé Trindade. Foi um homem que trouxe tanta alegria, eu admirava tanto. Eu me lembro que ele dizia, me chama de Vatapá. Mas por quê? Porque eu sou baiano e sou gostoso. E passou, são certas figuras que nós não temos memória. Você vê o futebol, o Maracanã, eu acho que a única memória que nós temos é a estátua do Bellini. Ali na porta, o resto... É verdade. O Juan Belvaldo, né, nosso ouvinte lá de Buenos Aires, perguntando, esto es una basura en el fundo? Sí, es una basura. Basura é uma coisa muito estranha. Eu, quando fui a primeira vez fora, fui na Espanha, ou mesmo aqui na América do Sul, você chega lá e aí você fica sabendo que lixo é basura. E como a porta está entreaberta e a porta dá para a cozinha, lá no fundo tem realmente na porta uma basura, ou seja, uma lixeira. Valeu, Bertaldo. Abraço. Meu caro Isaías, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos. Só lembrando que Fascinação é uma valsa francesa. Olha só, em seguida, La Fascinação. Ela foi traduzida para o inglês. E no Brasil, para que fosse cantada por Carlos Galhardo, houve uma tradução de Armando Lousada, uma pessoa conhecedor da língua francesa na época, um compositor, né? E assim é a história de Fascinação, que se tornou um sucesso com Carlos Galhardo, mas como o Gelson Cunha já nos deixou aqui e falou, foi um grande sucesso também de Elis Regina a partir de 76. E a letra mal cantada em inglês aqui, que eu tive a oportunidade de apresentar, foi a gravação do Nat King Cole. Né? It was fascination, is blue, né? Maravilha. Minha gente, estamos chegando ao final. Muito obrigado. Foi um grande programa. Eu gostei, não sei se você gostou, mas de qualquer maneira, muito obrigado. Robson Aldi vendo a gente, meu irmão. Está lá amanhã, no meu aniversário. Vai estar, não. E eu vou combinar com ele para vir aqui. Robson Aldi, um dos principais comunicadores que nós temos aí, uma das pessoas que mais entendem até de carnaval. Já confirmei amanhã a presença de Ata Anderson, Deise Lúcio estará lá. Oba, maravilha. Robson Aldi, né? O Brito, campeão mundial, o Jairzinho. É uma pena que coincide com o almoço da Fraternidade da Comunicação, mas como eu já tinha me comprometido com você, eu já falei com o ausência, mas não vai faltar oportunidade. Eu já falei com o Oswaldo Breck para ele combinar com o presidente da Fraternidade para fazer em dias diferentes, né? Não, me parece que essa coincidência se deu porque, no caso, sempre o almoço da Fraternidade é na primeira sexta-feira, mas acontece que o Dr. Baltazar, que é o presidente, viajou e só pôde acontecer a coincidência do dia 10, né? A fraternidade é que houve por bem marcar. Mas você tinha uma viagem, não é verdade? Quase todo mundo tinha viajado. Eu mesmo, né, viajei. E amanhã, inclusive, a pianista, a Tereza Cristina, vai receber a medalha da lá no novo hotel, das mãos da Marion Duarte. Das mãos da Marion Duarte, não é? Marion que é a madrinha, né? Marion é a madrinha. Quer dizer, mas com certeza essa coincidência se deu exatamente por causa do fim de ano. Eu lamento, porque eu gostaria de estar presente nas duas. Nós vamos comemorar o aniversário do Sorrel, que foi permitido. Sorrel Slema foi um dos principais operadores do Jô Soares e do nosso dedicado Faustão. O aniversário ontem de Flávio Miranda, que a gente manda um abraço. E eu vou fazer a minha festa, porque 60 anos, eu sou uma pessoa festeira, vou criar umas novidades lá, porque não vou deixar passar em vão. Quero saber o seguinte, você vai tocar a guitarra que você ganhou ou não? Eu vou tocar. E eu vou botar 100 pessoas amanhã naquele restaurante. Tem que fazer um som. Não, vou fazer. Eu vou fazer um dó maior que o Gelson. Dó.
Não, mais não faço. Eu já avisei lá o Não estou sujeito, sendo pago para você tal. arruma a cadeira e mesmo que eu vou botar 100 pessoas nessa reunião Essa reunião, de amanhã. exatamente. Vou parar o Rio de Janeiro que me conhece. Tá certo, meu amigo. Muito bem, minha gente, estamos chegando ao final. Muito obrigado mesmo pela audiência. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Aí o outro pergunta, o que quer dizer namastê? Namastê quer dizer o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Abraço grande. Namastê.